fazem parte da minha vivência. Se não for assim, não dá certo. Eu não vim aqui para contar uma história, eu vim aqui para compartilhar com vocês as coisas que eu tenho visto, que eu tenho lido e que eu tenho especialmente vivido. E o que eu tenho para compartilhar com os irmãos hoje, mas antes disso, eu quero orar com os irmãos. Podemos fazer uma oração? Meu Pai, neste momento eu estou aqui na Tua presença, nós estamos todos juntos. A Sua presença se faz clara e forte e firme entre nós. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos ama profundamente e nada vai nos separar desse Seu amor por nós. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar aqui à frente, compartilhando vivências com os meus irmãos. Neste momento, Pai, eu me destituo de qualquer vaidade, de qualquer coisa humana ou mundana que possa atrapalhar a Tua voz. O Senhor sabe que eu orei a Ti, o Senhor me deu essa palavra, o Senhor falou que era para conversar isso com os meus irmãos. É isso que eu vou fazer e eu peço que o Senhor tome à frente de todas essas coisas. Eu não quero falar por mim mesmo, mas eu quero, me abro integralmente para que o Senhor e o Espírito Santo que habita em mim possa falar e que possamos todos nós sairmos daqui edificados com a Tua palavra. Eu te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, o que eu tenho para conversar hoje é o seguinte. Nós vamos conversar aqui sobre a vida, né? O que eu vou falar vai ser uma pesquisa que um crente, uma pessoa crente, que frequentava a igreja, que frequenta a igreja, uma pessoa que faz devocional, uma pessoa que lê a palavra, uma pessoa dedicada, que estuda a palavra, uma pessoa que faz parte de igreja, uma pessoa que trabalha em uma igreja. E essa pessoa é convertida, é batizada, e essa pessoa chegou num ponto da vida que ela, apesar de todas essas coisas que eu citei agora que ela fazia, ela viu que algumas coisas não estavam andando na vida dela, especialmente com relação ao seu crescimento espiritual, com relação ao seu crescimento relacional. Então essa pessoa começou a orar a Deus, e ela disse assim para Deus: Senhor, me dá uma diretriz, o que eu posso fazer para que eu possa ter mais intimidade, para que essas questões que estão assim, fluindo dentro de mim, brotando dentro de mim, elas possam ter sentido, elas possam ser realizadas. E aí então ele começou a orar, ele começou então a ver, partindo da seguinte premissa, né? Eu vou partir do básico, foi o que ele disse. Então qual é o meu básico? O que está acontecendo? Qual é o meu agora? O meu agora, eu estou aqui, isso é ele falando, eu estou aqui, estou vivendo neste corpo, mas eu tenho um corpo e um espírito. Tudo que está em volta de mim é perecível, inclusive o meu corpo é perecível. Então essa é a minha base, estou partindo daqui. Bom, eu sei através de tudo que eu leio na Bíblia, de tudo que eu estudo, de que existe um mundo espiritual. Quem é que governa esse mundo espiritual? Deus é o primeiro deles, é o que veio à mente dele. Bom, Deus é o início de tudo. Quem é Deus? Deus é um espírito pessoal, ele é perfeitamente bom. Quando ele percebeu isso tudo que foi colocado, são coisas nem que saiu da cabeça dele, não. Ele saiu procurando, pesquisando, e ele era ex-seminarista, então ele tinha livros e coisas para ter base no que ele estava pensando, no que ele estava falando. Então ele chegou a essa conclusão, que Deus é perfeitamente bom, é um espírito pessoal, ele é criador e sustentador de todas as coisas, e ele age e domina sobre essas coisas com lealdade, com retidão e com justiça. Então, quando ele leu essas palavras, ele falou assim, poxa, começou a dar um alento à vida dele, e ele foi avante. Bom, agora eu vou ver na Bíblia também, vamos ser crentes de Bereia, não é verdade? Em Gênesis 1, diz o seguinte, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Está aqui, Ele é Criador. Está comprovado na palavra de Deus, Ele é Criador. Ele é Espírito. Em João 1,18, lê-se o seguinte,
Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então ele veio ratificar que Deus é Espírito, que nós não conseguimos tocá-lo, ninguém nunca viu a Deus, só Jesus. Então, foi a primeira coisa que deu um alento à vida dele, começou a fazer sentido as coisas. Aí ele começou a pensar, bom, temos Deus, depois de Deus, temos Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus encarnado, que tomou forma humana aqui, e que é o nosso Salvador, e que salva todos aqueles que nele creem. Certo? Então, essa palavra entrou bastante firme nele, ele salva todos aqueles que nele creem, e ele é Filho de Deus, ou seja, é um Espírito encarnado. Aí ficou mais fácil ainda, porque se está encarnado, a gente não pôde tocar em Jesus, né? Só a pessoa que viveu na época dele, que conversou com ele, né? Mas a gente não pode botar a mão nele, como eu estou colocando a mão aqui agora, nesse púlpito. Mas ele é Filho de Deus, e ele esteve aqui pertinho, né, de nós. E vamos procurar, então, eu vou procurar isso na Bíblia, para ver onde está escrito isso. João 1:3, João 1, de 1 a 3, ele diz assim, olha só, irmãos, todo mundo conhece os textos que eu vou falar aqui, mas agora eu estou convidando os irmãos para acompanhar como esse crente acompanhou até chegar na conclusão. Ele diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então chegou a essa conclusão: Deus, sem Jesus, nada do que aqui teria sido feito nesse mundo. E outra coisa também, eu falei com vocês no início, que esse crente era um crente que estudava a palavra, então ele conhecia a vida de Jesus, porque ele já tinha estudado muito sobre a vida dele nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele seguiu então, na pesquisa dele, orando a Deus e pedindo para que Deus o esclarecesse. Aí ele disse, bom, temos Deus, Jesus, Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, irmãos? Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Aí vamos lembrar lá no Evangelho, Jesus falou assim, olha, eu tenho que ir, conversando com os discípulos, eu preciso ir embora, mas não se preocupem, que eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu e meu Pai enviaremos para vocês um Consolador, que ficou sendo chamado Consolador Prometido, que ficará com vocês até o final dos tempos e por toda a eternidade. Então esse é o Espírito Santo. Então veja, o pesquisador estava buscando coisas que pudessem lhe dar paz, que pudessem levar a ele a um crescimento maior. Então ele viu sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Então ele foi para a Bíblia. Gênesis 1:2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito também se manifestou no batismo de Jesus. Você se lembra, irmãos? Quando Jesus acabou de ser batizado, veio o Espírito Santo em forma de pomba e pousou num dos ombros de Jesus. Em Lucas 4:14, a gente tem a narração do Espírito Santo depois da tentação de Jesus, pegando Jesus, vamos colocar assim entre aspas, né, socorrendo Jesus e levando Jesus. Em Atos 5:9, Ananias e Safira tentaram o Espírito Santo, colocando-o à prova. Lembramos disso? Que eles falaram que tinham vendido um terreno por um preço, na verdade era outro. E eles não foram obrigados a fazer isso, eles fizeram porque estavam realmente querendo fazer uma coisa que não era certa naquele momento. E a gente sabe o que o Espírito Santo fez, o que aconteceu naquele momento. Atos 2, 4 e 17, de 4 a 17, né? A gente vê Pentecostes, o Espírito Santo se manifestando através desse Pentecoste. E uma coisa importante que esse pesquisador descobriu também, e que está na Bíblia, que todos nós sabemos disso, né? Qual é o único pecado que não tem desculpas e não tem perdão? É a blasfêmia contra o Espírito Santo.
A gente pode blasfemar, inclusive, contra Deus, mas contra o Espírito Santo não há perdão. A Bíblia é clara com relação a isso. Mas existe o mundo espiritual, e no mundo espiritual nós também temos o quê? Anjos. Então nós não somos os únicos existentes aqui, na verdade no universo todo. Existem os anjos, os seres celestiais, que na Bíblia eles significam o quê? Mensageiros ou representantes. Vários episódios bíblicos a gente vê Gabriel indo conversar com Maria, a conversa de Zacarias também, antes, o anjo que foi lá falar com ele, sobre a questão de que ele teria um filho, e assim nós vemos várias manifestações de anjos na Bíblia. E nas Escrituras, o que eles nos dizem? Temos assim meia dúzia de anjos? Não. Quando os pastores foram buscando Jesus na manjedoura, nos é narrado que existiam milhares e milhares e milhares de anjos celebrando junto com eles o nascimento de Jesus. Então, os anjos são em número incontáveis, e nós temos isso narrado em Hebreus 12, 22, que diz assim: mas vocês chegarão ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Irmãos, eu vou ler alguns textos bíblicos aqui. Eu sei que quando estou sentado também, às vezes a cabeça da gente dá uma viajada, não é verdade? Vai lá para outro canto, vem para o outro lado, depois chega para cá. Mas eu quero que vocês fiquem comigo, porque tem uma coisa muito boa que a gente está aprendendo aqui com relação aos textos bíblicos. E vamos dizer outra coisa também. Os anjos, a Bíblia vem nos comprovar que os anjos foram criados por Deus, onde ele diz assim, em Salmo 148, de 2 até 5, ele fala assim: aleluia, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Isso aqui é o momento onde foi criado os anjos, que está sendo narrado no Salmo 148, 5. Em Hebreus 1, capítulo 1, de 13 a 14, vem nos comprovar que os anjos são seres espirituais, a qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos também são seres pessoais. Os anjos são imortais, poderosos, gloriosos e numerosos, como nós vimos. Então o pesquisador já está vendo a seguinte questão, né? Deus, Jesus, Espírito Santo, anjos. Mas ainda falta um, que é Lúcifer. Quem era Lúcifer? Lúcifer foi um espírito de luz. Não foi somente o espírito, um anjo de luz. Eu usei a palavra errada. Lúcifer, um anjo de luz, um querubim. O querubim era o anjo mais importante perto de Jesus. Um querubim. Deus o formou, o colocou separado no monte de Deus, que era um lugar especial. E Lúcifer vivia ali tocando instrumentos. Os instrumentos eram todos de ouro. Os lugares por onde ele andava eram todos de pedra preciosa. E ele era muito considerado até o dia da sua queda. Qual foi a sua queda? Ele quis ser igual e superior a Deus. Então, também temos neste mundo espiritual não só os anjos, mas também temos, que a gente vê aqui e fala várias vezes, né? Temos espíritos que são diabólicos. Nós sabemos que foram lançados fora do céu 1/3 dos anjos que se rebelaram junto com Lúcifer contra Deus. Então nós temos aqui vagando entre nós, estando entre nós. Vamos chegar lá para falar um pouquinho mais sobre eles. Então qual a conclusão que esse pesquisador chegou? Que existe um mundo espiritual muito maior do que se pode imaginar.
Existe um mundo espiritual muito maior que o nosso mundo material. E é esse mundo que Jesus nos guia, que Jesus nos leva para a vida eterna. São essas coisas que nós vamos deixar todas aqui, as coisas materiais, e caminhar para lá. E a gente está falando disso tudo aqui agora, e na sequência da pesquisa, veio uma questão chamada, não só da questão espiritual, mas cada um deles tem atributos. Nós temos atributos, não é verdade? E temos todos os atributos também designados. Então o pesquisador pesquisou o seguinte, assim, quais são os atributos de Deus? Por que ele estava fazendo isso, irmãos? Porque ele queria sentir realmente esse desejo de intimidade. Então ele foi a fundo buscando tudo que ele podia para que pudesse contribuir para isso. Então, os atributos que nós temos para Deus, Ele é perfeitamente bom. O que nós sentimos quando a gente fala sobre isso? Deus é perfeitamente bom. Deus, Ele é onipresente. Olha o cuidado dele, Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, em qualquer lugar do universo. E olha que o universo é muito maior do que a gente vê por aqui. Ele é onipotente, não tem poder maior, ele pode, num sopro, acabar com tudo, ou num sopro, ele pode construir tudo. Ele é onisciente, ele tem consciência e ciência de todas as coisas, absolutamente todas as coisas, nada passa em branco. Para uma pessoa que está em dúvida, isso significa o quê? Segurança. Deus, ele é imutável, ele não muda, ele é o que é. E uma coisa mais importante, Deus deseja a salvação de todos. Ele deseja que todos se salvem. É assim que você pensa? É assim que eu penso? Então o pesquisador está colocando isso aqui, né? E Jesus? Jesus a gente já falou sobre ele, mas eu vou complementar o que estava relacionado na pesquisa. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ele veio a esse mundo, ele se tornou homem, dentro de um corpo como o nosso, ele sofreu todas as dores do pecado, tudo que existia com relação ao pecado, embora sem pecar, ele morreu, ele foi ressuscitado, e através da sua ressurreição, foi feita a aliança eterna, que nós temos até hoje. E vamos ter para sempre. Veio depois de Jesus quem? O Espírito Santo, o Consolador prometido. Ele foi enviado para nós, através de Deus e através de Jesus. Para quê? Para que ele completasse e continuasse a obra que Jesus já tinha começado. Ele veio efetivar essa obra. O que ele usou, o Espírito Santo? O que ele usa? Ele usa a verdade evangélica para operar nas nossas almas, e é o Evangelho que regenera a alma do indivíduo. Nessa parte, é o Evangelho que regenera a alma do indivíduo. Essa é uma parte muito importante, porque fala sobre regeneração, sobre restauração. E para quem está buscando alguma coisa, regenerar é muito importante. A gente não sabe o que todos nós passamos, aliás, cada um de nós sabe o que nós passamos até aqui, até esses momentos que estamos vivendo aqui, às 8 horas do dia 24 de março de 2024. Nós e Deus sabemos o que nós passamos. E quando se fala em regeneração, significa alívio, esperança de uma coisa melhor, de um caminho melhor. Então, como é que se chega nesse caminho melhor? Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Quando Deus criou o homem, Ele dotou o homem com essa palavrinha chamada livre-arbítrio. E apesar do homem ter pecado, Deus não tirou esse livre-arbítrio do homem. E o que significa esse livre-arbítrio? Significa que o homem tem poder de decidir suas questões, seus atos e dirigir seu destino. Então presta atenção aqui, irmãos. Uma pessoa que está pesquisando, que quer melhorar, que quer crescer espiritualmente, ele se depara com isso aqui, que diz aqui,
existe um livre-arbítrio que me pertence, porque Deus me colocou. Então, eu tenho o poder de decidir as minhas questões. Eu posso decidir por onde eu quero andar. Eu posso decidir que ato eu vou tomar. E eu posso dirigir meu destino. Posso. Eu posso escolher o caminho que eu quero. Qualquer um de nós pode escolher. Esse caminho é livre. E Deus nunca, vamos segurar bem essa palavra, Deus nunca forçou a vontade do homem. Ele sempre nos tratou como seres livres e responsáveis. Deus nos tratou e nos trata como seres livres e responsáveis. Isso é muito importante, irmãos, para a gente tomar uma direção, a gente ver o que a gente quer fazer da vida. Porque olha só, presta atenção nessa frase. Dessa forma, então, com esse livre-arbítrio, assim como o homem voluntariamente permitiu que o pecado entrasse, ele possui a mesma liberdade para convidá-lo a retirar-se. Com a mesma liberdade que o homem permitiu que o pecado entrasse, que nós permitimos que o pecado entre nas nossas vidas, essa mesma liberdade nós temos para retirá-lo da nossa vida. Isso é importante. A gente acaba ouvindo muita coisa, cantando muita coisa, que passa pelo nosso ouvido, pelo nosso entendimento, de uma forma muito rápida, a gente não assimila e não vive. Exatamente o que o pesquisador está tentando fazer aqui. A necessidade dele era viver o que ele estava fazendo. Por isso essa pesquisa. E Tiago 4,7 fala justamente sobre isso, vem ratificar. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele... Não está falando a mesma coisa que a gente falou ali em cima? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então essa coisinha chamada livre-arbítrio, desculpa falar coisinha, né? Porque é uma palavra, livre-arbítrio, né? É uma palavra pequena, com esse sentido muito grande. Nós possamos pensar muito nisso, irmãos. Eu tenho livre-arbítrio, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Sou responsável. Eu não sou nenhum, nós não somos nenhum boneco, aqueles bonequinhos, né, de fantoche, aquelas coisas parecidas. Não somos. Nós pensamos. E nós temos o direito, pelo livre-arbítrio, de escolher o que nós quisermos fazer. E além do livre-arbítrio, Deus nos deu uma outra coisa que faz parte dos frutos do Espírito, chamada domínio próprio, que está ali colado com o livre-arbítrio. Eu vou pedir a permissão para os irmãos para ler essa parte de um livro de teologia, no qual foi feita essa pesquisa, que diz assim, irmão, vamos prestar atenção no que está aqui, para a gente saber o que a gente está fazendo, a gente ter consciência do que nós estamos, aonde nós estamos nos direcionando e para quem nós estamos nos direcionando. Ele diz assim, o domínio próprio é fundamental para controlarmos todas as áreas da nossa vida. Preste atenção. Essa virtude cristã coloca limites em nossas escolhas, desejos e pensamentos. Ela coloca limites. Aliás, esse fruto espiritual deve controlar o que comemos, bebemos, vestimos, falamos e ouvimos. O domínio próprio tem que controlar o que comemos, deve, né? O que bebemos, o que vestimos. Olha que parte importante. O que falamos, o que ouvimos. Essa parte do falar é importante. A palavra tem um peso muito forte, irmãos. A palavra é mais mortífera do que uma bomba atômica, que depois que você despeja uma palavra contra outra pessoa, especialmente, não tem volta. A pessoa pode perdoar, ela pode reconsiderar, mas já foi desferida. E pela palavra, Deus criou e cria todas as coisas. Então, o que a gente fala é muito importante. E é o domínio próprio que está gerando isso aqui. Vamos seguir. Olha aqui, irmãos, o que está aqui. Todas as facetas da vida cristã
devem ser moderadas e limitadas pelo domínio próprio. Todas as facetas da vida cristã devem ser moderadas e limitadas pelo domínio próprio. Não é aquela coisa assim, falou comigo, eu respondo. A Bíblia vem dizer assim, você não tem que combater mal com mal. Não é verdade? O fruto espiritual do domínio próprio não é natural do homem. Não é natural nosso. Perceba, essa qualidade não faz parte do seu caráter, pois o seu coração, percebam como é o nosso coração, viciado e controlado pelo pecado. Assim, podemos dizer que o homem carece da graça redentora de Deus para se libertar da escravidão do pecado. Isto acontece quando o seu coração é regenerado pelo Espírito. Nós não falamos aqui que o Espírito Santo está em nós? Nós não temos livre-arbítrio? Nós somos responsáveis para deixar o Espírito Santo agir através de nós. Se a gente quer, ele age. Igual a gente está falando aqui na questão no poder do Espírito, né? Tema de missões. E ele termina assim: nesse processo de transformação, o homem recebe o fruto do domínio próprio, que o capacita. Nós recebemos de Deus o fruto do domínio próprio, que vai fazer o quê? Que o capacita a controlar seus desejos, pensamentos e atitudes diante de Deus. Nesse ponto aqui, o pesquisador basicamente se achou. Por quê? Ele tem na mão dele o conhecimento de quem é Deus, o conhecimento de todo o mundo espiritual, com Deus, Espírito Santo, os anjos, Lúcifer, com tudo isso. Ele tem livre-arbítrio, ele pode escolher se ele quer ficar aqui, né? A gente pode escolher se a gente quer ficar aqui com essas coisas do mundo, com essas preocupações somente daqui, ou se a gente quer a vida eterna, através da salvação que Jesus Cristo nos proporcionou. E o domínio próprio que Deus nos capacitou, para que a gente possa nos controlar. Em Provérbios 25, 28, vem comprovar o que nós acabamos de ler aqui agora. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Imagina uma cidade que não tem muro nenhum, principalmente naquela época, né? Que as cidades eram todas fortificadas. Então uma cidade sem muro significava uma cidade aberta a qualquer tipo de ataque do inimigo. Assim é o homem sem domínio próprio. E agora, irmãos, eu estou chegando à conclusão do pesquisador. Só que essa conclusão aqui agora, ela vai estar baseada em alguns textos. Eu vou, por livre e espontânea vontade, e pelo meu livre-arbítrio, ler esses textos com os irmãos. Mas eu quero que os irmãos estejam comigo. Vamos ligar, deixa o sono para lá. Não deixa ninguém te roubar o que está aqui agora, que vai nos trazer e nos ratificar tudo o que esse pesquisador está pesquisando. E vamos todos juntos, através desse pesquisador, trazer isso para as nossas vidas. Quais são as promessas de Deus e de Jesus para as nossas vidas? Hebreus 13, 5. Todo mundo comigo. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e mantenham-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mateus 6, 31, 34, olha a palavra que Deus nos dá, e a certeza que temos de ter. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Nós somos pagãos ou somos filhos de Deus? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós conhecemos muito esse texto de cor. Colocamos isso em prática no nosso dia a dia?
Ou nós estamos aqui igual os pagãos, está falando que os pagãos, a gente está correndo aqui desbragadamente, largando tudo, somente para viver com essas coisas. Eu estou me questionando junto com vocês. João 10, 9 e 10. Olha o que Jesus fala, que segurança Ele nos dá, dizendo: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. É que o pesquisador está querendo isso. Ele quer ter vida e vida plena, mas para ter vida plena, ele tem que, pelo seu livre-arbítrio, pelo seu domínio próprio, aceitar a Jesus e viver tudo que Jesus tem para ele. Porque essa aqui é uma garantia, isso aqui ninguém nos tira. Está na Bíblia. É verdadeira. Não tem que ficar pensando e ficar com medo. Ela está aqui, ela nos pertence, porque nós somos filhos de Deus. Em Mateus 28, 20, ele diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus, olha a promessa dele, está conosco até o fim dos tempos. Em Colossenses 1, 13 e 14, ele diz assim: pois, olha só, irmãos, olha só, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmãos, nós pecamos a todos os momentos. E o inimigo, a Bíblia também nos diz assim, né? Amai o pecador, mas odiai o pecado. Não é verdade? Então, aqui está dizendo uma coisa importantíssima. Jesus, através de tudo que Ele sofreu, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Você errou? Você cometeu coisas ruins? Nós cometemos? Com certeza. Vamos continuar cometendo? Vamos. Estamos livres disso? Enquanto estivemos aqui, não. Mas Deus nos perdoou. Então, se alguém vier e apontar para você, você fez isso errado, aí você já logo fala assim: isso não cabe mais a mim, porque Jesus já me curou. Ele já tirou de mim esse aguilhão. Ele já tirou de mim essa farpa. Eu não preciso mais ter essa farpa de cima de mim. Então está banido. Eu não preciso ficar lá sofrendo por causa disso. Porque o nosso pecado já foi mergulhado no mar do esquecimento. E quando o nosso pecado foi mergulhado nesse mar do esquecimento, ele nunca mais vai ser lembrado. Nós vamos prestar conta a Jesus do que nós fazemos, mas ele não vai se lembrar dos nossos pecados. Salmo 32, 1 a 6. Irmãos, vamos prestar atenção nesse salmo aqui. Olha o que ele diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Acabamos de falar sobre isso. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Percebemos, irmãos? Em João 16:33 ele diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, o que a gente está falando aqui com relação ao livre-arbítrio,
domínio próprio, não quer dizer que a gente vai estar livre de todas as coisas não, irmãos. Nós estamos livres para escolher o nosso caminho, mas nós vamos continuar errando, nós vamos continuar fazendo um monte de coisa que não é legal, que não é certa, porque faz parte da nossa natureza. Mas Jesus venceu o mundo. Olha aqui o que fala agora, 1 Coríntios 10, 23, um texto muito conhecido, tem várias versões, a versão que eu estou vendo aqui é a versão NVI, e diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E aí? Para onde eu vou? Eu sou livre. Completamente livre, eu posso escolher o que eu quiser. Deus não vai me abandonar e não vai deixar de me amar. O que nós queremos? Qual o caminho que nós queremos seguir? Olha só, irmãos, Filipenses 3, 13 e 14, nos diz o seguinte, isso já é Paulo falando, né? Como foi anteriormente. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, se a gente for passar aqui, cada um, perguntar a cada um, inclusive a mim, especialmente a mim, a gente vai ver que cada um de nós carrega coisas difíceis que temos passado. Às vezes não, às vezes sim. Traumas, tantas coisas. Falta de pai, falta de mãe, não se dá bem com os parentes, ficar sozinho, abandonado. Tudo isso nós temos, irmãos. Todo mundo, se a gente for olhar para trás, a gente tem muita coisa, mas tem uma diferença entre olhar para trás e ficar preso nisso, vivendo em cima disso, porque uma característica humana nossa é essa, nós sermos vítimas, nos vitimarmos de todas as coisas. Eu sou assim porque eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu passei por aquilo, passei por aquilo outro, então eu vou continuar nisso. Estou falando isso para mim, tá bom, irmãos? Eu sei muito bem o que é isso. Eu garanto que os irmãos também sabem. O que a gente ganha ficando preso lá atrás? Infelizmente, a gente perde o hoje. E perdendo o hoje, a gente perde o futuro. Qual é o nosso futuro? Você escolhe. Deus nos deu todas as coisas. Continua nos dando. Com todas as suas promessas. Mas a gente escolhe onde quer andar. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz o seguinte, olha quem é Paulo, né, de Tarso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essas coisas novas só vão surgir se as antigas a gente deixar para trás. Por mais que a gente goste de se alimentar das coisas antigas, por mais que a gente goste de se alimentar e tenha um prazer, às vezes, de prazer ruim, né? Ruim, de se alimentar disso, se alimentar de carniça, de coisa que já está passada, já está estragada, está podre lá atrás, e às vezes a gente fica lá em cima, igual urubu, daquilo ali, não é verdade? A gente não tem como deixar as coisas novas chegarem. Eu falo por experiência própria. Não estou aqui falando uma historinha. Eu sei o que é isso. E a gente termina com Romanos 12:2, que diz o seguinte, e essa parte aqui é a conclusão do pesquisador, que ele fala assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que ele usa aqui, renovação da vossa mente, transformação. Ele não está falando, isso está na Bíblia, irmãos.
Ele não está falando aqui em neurolinguística, ele não está falando em pensamento positivo, ele não está falando nada disso. Ele está falando você magiar sua mente através de Cristo Jesus. Por quê? Deus está sempre conosco, a gente viu isso. Ele está com os bons, com os ruins. Ele está com aqueles que praticam o bem e com os que praticam o mal. Ele está sempre com todos nós. Ele sempre faz a parte dele. Mas como a gente viu, a opção para a gente seguir é nossa. A opção que desejamos para as nossas vidas está nas nossas mãos. Somos livres. Somos livres. E temos um Pai que nos ama e nos guia. Seguir esse caminho depende de nós. O título dessa mensagem é chamada Também Depende de Nós. É o título dessa mensagem que eu trouxe para vocês. E o pesquisador sou eu. Eu estou falando com vocês. Eu tive essa vontade de pesquisar. Eu que cansei de ficar sentado em banco de igreja, ouvindo milhões de sermões, e isso não estava entrando na minha cabeça. Eu pedi a Deus que me orientasse. E Ele me orientou com isso aqui. Eu tenho tentado viver isso aqui. Tenho tentado mesmo, irmãos. Isso, eu tenho convicção de tudo que eu falei aqui. E nós só somos puros e verdadeiros no interior da nossa casa. A minha esposa e meu filho sabem quem eu sou. A minha esposa e meu filho sabem das minhas irritações, sabem das minhas mazelas. A minha mulher e meu filho sabem de tudo, especialmente a minha esposa, sabe de tudo quanto eu passei na minha vida, porque nós somos amigos acima de tudo. Então, dentro da minha casa, eu sou o que eu sou, eu não escondo. Eu não venho para outros lugares, é uma característica minha. O meu corpo fala. Eu não consigo chegar a falar para você que eu amo você e não amo, que o meu corpo já vira. Ou meu olho torce, ou minha boca cai. A minha esposa sabe certinho quando eu estou com raiva, porque nem eu sabia disso. Meu lábio desce, então ela já sabe que eu estou com raiva. Ela sabe quando eu levanto a sobrancelha que eu não estou gostando do que está sendo comentado. Tudo isso ela sabe. E eu também sei. Sabe por quê, irmãos? Eu preferi dar um mergulho interior na minha vida. Eu quero dar um rumo na minha vida, mas eu quero dar um rumo verdadeiro. Eu não quero ficar o resto da minha vida, vou fazer 64 anos esse ano, eu não quero mais ficar perdendo tempo. Eu já venho com isso aqui há um tempo, viu, irmãos? Mas eu não quero mais ficar perdendo tempo e tomar leitinho, não, irmãos. Estou cansado de tomar leitinho. Papinha. Acabou isso para mim, há muito tempo. Mas acabou mesmo. Eu não quero mais isso. Então, eu sou esse pesquisador. Eu já vivi muito, e quando eu dou bobeira, estou eu lá de novo comendo carniça. E eu falei para minha esposa, e falei para Deus, eu não quero, eu me recuso a viver no passado comendo carniça, me vivendo as coisas que as pessoas fizeram contra mim, ficando chateado porque fulano não olhou para minha cara, não riu e não sorriu. Deus sorri para mim. Deus é a minha alegria. Eu vivo isso o tempo inteiro? Minha esposa está ali para falar e meu filho também. Não. Infelizmente. Nenhum de nós. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós vamos continuar errando. Mas eu também tenho hombridade de, quando faço uma coisa errada, voltar atrás e pedir desculpas. Não é verdade? Ela não vai falar que não agora. Eu sou feliz com esse Deus. Ele me tirou do buraco. Um dia a gente pode conversar sobre isso. Ele me tirou das trevas. Ele aliviou os meus traumas, que não foram poucos. E eu, pelo livre-arbítrio que Ele me deu, eu decidi segui-lo. Ele me chamou. E eu larguei toda a minha vida secular. Sem medo. Porque Ele me sustenta. Ficam difíceis as coisas? Ficam. Dá vontade de chorar? Dá. Eu choro?
Choro. Eu reclamo? Reclamo. Mas eu faço igual o salmo que a gente leu aqui. Deus sabe de tudo que eu reclamo, porque eu reclamo com Ele. Eu falo para Ele. Falo coisa errada? Falo. Eu uso a minha palavra indevidamente? Uso. Quem aqui que não usa? Igual aquela parte da Bíblia, né? Quem nunca teve pecado, que atire a primeira pedra. Quem não usa de forma errada a palavra? Agora eu vou falar uma coisa. Eu não estou mais dormindo e nem sonolento na minha vida. Não estou. Eu estou acordado. Eu estou acordado e muito preocupado com as pessoas que estão dormindo, que não são poucas. Eu estou muito preocupado com as pessoas que têm na mão tudo. E eu também tenho na mão tudo. Eu tenho Deus, tenho Jesus, tenho o Consolador prometido, tenho os anjos todos. O diabo eu não quero ter. E nem tenho mais medo dele, já tive medo. Mas também Deus já me fez entender que não existe. É uma coisa que coloca na tua cabeça, que eu vou falar por aqui, que de repente alguém tem esse mesmo pensamento, né? Que a gente fica achando que vai ter, como nos filmes, uma luta entre o bem e o mal. Não tem luta nenhuma entre o bem e o mal. Quando Deus viu o que esse cara estava fazendo, ele botou todo mundo para fora, e ele só age enquanto Deus fica só olhando, ele está agindo ali, ele está agindo ali, mas uma hora ele vai chegar, está escrito isso na Bíblia, que ele vai falar assim, chega cara, cansei, sai dessa, e vai acabar com isso. Então não tem isso, o mal nunca vencerá o bem, nunca, porque Deus é perfeito, como a gente viu aqui, e é imutável. Meus irmãos, eu espero que o que eu trouxe para vocês tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês, porque na minha tem acrescentado muito, muito mesmo. Eu sei que eu vou continuar andando, eu dou um passo bem dado para frente, depois eu dou uns 60 passos, tropeçando, caindo, levantando, me esborrachando, mas eu estou levantando, eu não estou mais deitado e nem parado. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a graça de Deus possa permanecer, quer dizer, que vai permanecer sempre, porque Ele nunca tira a sua graça de nós, não é verdade? Permaneça conosco, mas que a gente possa sair daqui hoje, pensando que nós temos um livre-arbítrio, nós temos um domínio próprio, que nos foi dado por Deus. Nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos todo o mundo espiritual conosco. O que a gente tem que fazer? Temos o livre-arbítrio e o domínio próprio. Que Deus nos abençoe e que a sua graça esteja sempre nas nossas vidas. Eu vou tomar um pouquinho dessa água chique nesse copo aqui, que o pessoal bota aqui copo de plástico, mas eu tenho uma taça, então vou aproveitar e tomar essa taça. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.